Fala galera, então continuando as videoaulas aqui, eu estava fazendo alguns testes e eu percebi que só o prompt de comando ele não ia me atender da forma que eu gostaria. Então eu vou instalar o Git Bash, tá? O Git para Windows, e assim ele vai me instalar o MinGW, que é o Minimalist GNU para Windows, né? E eu consigo ter os comandos do Linux no Windows. Aí você pode clicar agora em Download. Tá? Então é gitforwindows.org, vocês podem baixar aqui. Agora aqui vamos fazer a instalação, terminou de baixar já. Só vou dar next, next, next e nada mais. Ok, o, o Git que foi instalado no Windows, esse instalador ele faz todas as configurações já que a gente necessita. Então se você vir aqui no menu iniciar e pesquisar por Git Bash, cadê? Aqui ó, Git Bash, tá? Esse aqui é o aplicativo que a gente vai estar utilizando. Ele é como se fosse o prompt de comando e a gente vai utilizar ele aqui. Eu já vou aumentar um pouquinho a letra para ficar mais fácil a leitura de vocês. Se alguém quiser aumentar a letra, é só apertar Ctrl Shift mais, tá? O mais do lado do backspace. O que eu quero mostrar e o porquê que eu baixei isso aqui, tá? Eu vou usar um programinha chamado curl para eu poder fazer requisições para para algumas URLs e mostrar para vocês o protocolo HTTP funcionando por baixo dos panos, tá? Para isso, eu não. E aqui eu ia mostrar para vocês como que a gente ia fazer a instalação do curl no Windows. Porém, eu pausei o vídeo aqui e fui dar uma pesquisada e eu não sabia, tá? Eu já estava até pronto para a instalação do curl aqui, mas não vai ser necessário. O porquê? Porque se eu der um with curl aqui no MinGW, ele já vem com o curl instalado para nós. Então isso vai me facilitar bastante, tá? E então, por exemplo, para vocês fazerem uma requisição para qualquer URL, vocês podem só digitar curl e digitar aonde que vocês querem buscar. Vamos supor que eu queira fazer então uma requisição para o google.com. Então ele vai lá, ó, ele simplesmente ele conseguiu buscar. A partir daqui, ó, é o retorno que teve. Nesse caso, o Google retornou um 301 dizendo que o domínio google.com foi movido permanentemente para www.google.com. E aqui agora eu vou mostrar para vocês, eu só preciso subir um serviço, então eu vou abrir outro Git Bash, tá? Ok. E eu vou subir um servidor em qualquer lugar aqui, php-s localhost na porta 8000. Ok, então o servidor PHP foi iniciado na porta 8000. Aqui eu vou fazer uma requisição agora. Eu só vou mudar um pouquinho, tá? Eu vou colocar alguns parâmetros aqui para a gente poder visualizar os cabeçalhos tanto da requisição quanto da resposta. Então os parâmetros são "-v", "-i" maiúsculo, "-s". Se eu pegar isso aqui, ó, eu posso tirar e deixar tudo um juntinho com o outro. Então "-vis", por exemplo. E aí ele vai fazer a requisição. Isso aqui já faz parte do retorno, mas eu vou pegar aqui a parte, isso tudo aqui para ficar mais fácil de a gente fazer a leitura. Opa. Para copiar aqui de dentro é Ctrl Shift C, ou se você quiser apertar só com o botão direito copiar. Eu vou abrir o Visual Studio.
fechar isso aqui. Então, vou criar um novo arquivo e vou colar. Tá? O que importa aqui para nós? Primeiro de tudo, essa aqui foi a conexão a resposta que a gente teve, mas aqui em cima, essa parte aqui, na verdade, é o que eu quero mostrar para vocês. Aquele vis, eu estou fazendo uma solicitação head, tá? Para eu solicitar o cabeçalho. Isso aqui, normalmente, se fosse uma requisição normal, seria get ou seria post, tá? Mas nesse caso foi head. Eu vou deixar get aqui porque é o que normalmente acontece numa requisição. Esse barra aqui é relacionado, aproveitar que eu tinha instalado isso aqui, ó. Então esse get aqui, ó, é o método que eu estou fazendo a minha requisição. Essa barra é a minha requisição, ou seja, o caminho da minha requisição. E aqui, qual é a versão do protocolo ou do HTTP que eu estou utilizando, tá? Aí, qual é o host, ou seja, qual é o servidor que eu estou solicitando, e ainda eu estou passando por parâmetro qual é o meu user agent, né? Nesse caso aqui, ó, é o curl na versão 7.71. Se você tiver num navegador, vai ter uma URL bem grande aqui, uma URL não, desculpa, uma string, né, um texto grande dizendo qual é o tipo do navegador, qual é a versão dele e assim por diante. E aqui é uma outra variável então desse cabeçalho dizendo que ele aceita qualquer coisa de qualquer extensão. Basicamente é isso, tá? E aqui embaixo é a mesma coisa que tem aqui em cima, que foi a resposta. Então essa estrutura aqui, ó, tá? Essa estrutura foi a minha requisição e a minha resposta foi essa aqui de cima, tá? Vou colocar um quadradão aqui. Foi a minha resposta. O que aconteceu nessa minha resposta? Primeiro, ele está me retornando qual foi a versão do HTTP que houve a resposta, porque já que eu solicitei a versão HTTP na versão 1.1, ele me retornou a mesma versão, dizendo 404. O que quer dizer o 404? Que não foi encontrado, tá? Ou seja, a minha solicitação para essa página não foi encontrada. E está retornando qual foi o servidor que está respondendo isso, a data de solicitação, a conexão ficou aberta ou fechada, no caso close. Normalmente isso aqui fica sempre close, tá? O HTTP ele fecha a conexão com o servidor normalmente. E aí qual foi o tipo do content type que foi respondido? Nesse caso aqui foi do tipo texto HTML na codificação char7 UTF-8. E qual foi o tamanho do conteúdo que foi retornado? 533 bytes, ou seja, teve um retorno de 533 caracteres. Vou fazer uma nova requisição agora, tá? Só deixa eu fechar aqui. Fazer uma nova requisição agora, sem os parâmetros do corpo, para a gente poder ver o corpo da resposta. Então eu vou vir aqui e vou simplesmente fazer um curl nesse localhost 8000. Opa. Tem que dar um espaço ali. Ok, essa aqui é a minha requisição, é a minha resposta sem o cabeçalho, tá? Ou posso colocar só um menuzinho para ficar melhor, para eu inspecionar. Opa, é I minúsculo nesse caso agora. Aqui. Então, essa aqui, ó, é uma resposta completa do servidor. Normalmente a gente não vê essa estrutura, tá? Porque os navegadores eles simplesmente pegam só o conteúdo. Vamos quebrar isso aqui em partes agora. Então, ele sempre vai retornar para você o cabeçalho, ele vai retornar como se fosse esse arquivo. E esse arquivo ele é estruturado desta maneira aqui, ó. Sempre vai vir a estrutura de cabeçalho, separação de uma linha. Essa linha aqui é o que define o que é cabeçalho do que é o corpo, tá? E aqui embaixo vai vir todo o HTML, que é a tua resposta, que vai ser renderizada pelo teu navegador, ok? Ou se não tem um navegador, ele vai baixar, enfim. Basicamente é isso. O cabeçalho vem em cima e o corpo vem embaixo. Ainda no cabeçalho pode vir outros parâmetros, mas esse aqui é os parâmetros básicos
todo servidor tem que responder, tá? Então, basicamente é assim que funciona o nosso protocolo HTTP. Eu separei algumas imagens aqui para exemplificar melhor como que funciona o protocolo HTTP. Então, a web tá dessa maneira, tá? Então, a gente utiliza HTML, CSS, APIs, Web, JavaScript, todas esses recursos, incluindo imagens, vídeos, etc., você consegue transferir, fazer transferências em cima do HTTP. Então, o HTTP, que é o nosso protocolo de transferência de hipertexto, ele roda ainda em cima dessas camadas aqui, do TCP/IP principalmente, tá? Então, o DNS e o UDP aqui são o que é utilizado para a gente fazer a conversão dos domínios para IP. Então, esse DNS, se eu vier aqui no meu Git Bash e aqui e eu fazer um ping no google.com, por exemplo, tá? O que vai acontecer aqui? Eu dei um Ctrl C para parar, senão ele vai ficar dando ping muitas vezes. Ele converteu, tá, o google.com para o IP e aí sim ele fez a requisição para essa aplicação do Google. Então, o DNS e o UDP eles acabam convertendo para nós o domínio para um IP para a gente poder fazer a conexão via TCP/IP. Tá? O TLS é quando a gente vai utilizar uma criptografia, tá? Para a gente deixar o HTTP mais seguro. Consequentemente, se ele vai ficar mais seguro, ele se torna HTTPS. Ou seja, se eu estou usando algum tipo de criptografia, na minha conexão entre cliente e servidor, eu estou transformando em HTTPS para proteger o tráfego dos dados na rede. Ok? Aí a questão do TCP/IP, eu separei também uma outra imagem aqui para que vocês conseguissem visualizar a questão da camada OSI, do modelo OSI. O modelo OSI basicamente é onde que você tem a estrutura de toda a aplicação. Então, basicamente aqui, ó, a camada 1 e 2 do modelo OSI está relacionado qual vai ser o tipo de conexão, se é conexão física, LAN, WAN, etc. Assim. Então, você vai utilizar modem, frame relay ou vai ser via internet. Então, vai ser modem via internet, ok. Qual é o tipo de rede? A gente vai estar fazendo via IP, utilizando a camada de transporte TCP. Não necessariamente a gente vai usar a questão de sessão, tá? A apresentação dos dados se tiver algum tipo de criptografia em cima do TCP/IP e assim por diante, e a aplicação. Então, o HTTP está aqui em cima, mas ele trabalha em cima do TCP/IP e aí navega, se comunica via Ethernet, seja física, seja via Wi-Fi ou assim por diante. Fazendo uma observação aqui, o protocolo HTTP ele é considerado um protocolo stateless, ou seja, que ele não guarda estado. A conexão é aberta, os dados, a requisição e a resposta são trafegados nessa conexão e aí a conexão é fechada. Para uma nova requisição, há necessidade de abrir uma nova conexão. Tá? Então, é só para vocês terem uma ideia de como que funciona isso tudo. Beleza. Feito isso, vocês têm uma noção da requisição para um servidor web. Tá? Então, toda vez que você faz uma requisição, vamos supor que eu faça aqui no navegador agora. Vou fechar isso aqui do Git. Se eu for fazer a mesma requisição que eu fiz via curl, mas eu vou fazer agora via navegador. Então, se eu fazer essa requisição aqui, ó, ele me retornou. Não foi encontrado e o recurso, né, o barra, também não foi encontrado nesse servidor. O que acontece? Se eu vier aqui no curl e a gente analisar, esse cabeçalho aqui, ó, para a gente não apareceu. Porque essas informações aqui são inerentes ao navegador. O navegador processa essas informações para ele saber o que ele vai te exibir. Se ele vai te exibir renderizado no navegador ou se ele vai te exibir alguma outra coisa. Vamos supor assim, ó. Deixa eu só mudar. Deixa eu puxar essa pasta para cima que está me atrapalhando. Então, deixa eu parar esse servidor. O servidor está aqui. Eu vou pegar aqui, limpar a tela.
Então eu estou com duas janelinhas, uma para cá, uma para lá. Essa aqui agora, eu vou entrar no meu desktop. Vou criar aqui um diretório. Tá? Então vou dar um mkdir e vou criar um diretório de teste. Vou entrar nele, não tem nada dentro. Eu vou iniciar o servidor aqui. Ó. Então, localhost na porta 8000. Ok, o servidor está iniciado. Então, se eu vier aqui na minha área de trabalho, a pasta teste está aqui. E aqui eu não tenho nada dentro. Tá? Agora eu vou criar um arquivo aqui dentro. Vou criar um arquivo de texto. Esse arquivo de texto, eu vou dizer que ele é um index.txt. Tá? Então, se eu vier aqui agora e eu falar que eu quero encontrar esse txt, eu faço a requisição e o navegador vai me exibir esses dados. Ok? Vamos supor agora que eu mude. Ó, tá? A requisição deu certo porque está em branco. Se eu pegar esse arquivo txt que eu criei aqui, vou abrir com o Visual Studio Code também para ficar certinho. Se eu colocar um texto aqui, ó, teste, e eu for lá no navegador e eu atualizar, tá aqui, ó, apareceu o teste também. Deixa eu aumentar a letra. Tá aparecendo. O que está acontecendo? Significa que esse navegador, o Chrome, ele está conseguindo renderizar, exibir os dados que estão dentro desse arquivo txt. Agora vamos supor que esse arquivo aqui deixou de ser txt e é uma música agora, é um mp4, tá? Virou uma música ou um vídeo. Esse vídeo, se eu tentar encontrar ele, ele vai tentar reproduzir o vídeo. Então o navegador suporta a renderização de vídeo, mas como não tem nada dentro do vídeo, não consigo exibir. Tá, e se for um MP3? Sim, vamos colocar aqui, MP3. Ele também vai tentar reproduzir para mim. Então, alguns tipos de requisições, o navegador ele consegue interpretar para ter exibir, tá? Tá, mas e se for alguma coisa que ele não consiga? Eu mudei para exe, que eu tenho certeza que o navegador sabe que existe essa extensão, mas ele não pode executar. Então, mudei a extensão para .exe e aqui em cima eu vou fazer uma requisição para .exe. O que vai acontecer aqui agora? Como o navegador ele não consegue exibir as informações de um arquivo exe no próprio navegador, ele vai forçar o download para você. Então, fiz a requisição, apesar de ele ter mudado aqui o nome, ele fez o download para mim. Ó. Então, ele já colocou direto os arquivos aqui na minha pasta de downloads. Tá? Na hora que o navegador perceber que o content type é de um tipo que ele não consegue exibir, ele sempre vai forçar o download para você. Por exemplo, aqui, ó. Então, se eu fazer a mesma requisição que eu estava fazendo antes, só que pedindo o arquivo .exe, ele vai mudar o content type, dizendo que é do tipo aplicação do Windows da Microsoft. Tá? Então, foi fazendo download dessa aplicação. Ele vai baixar o aplicativo, vai forçar o aplicativo porque ele não consegue exibir isso aqui para você. Não tem o que ele possa fazer no navegador. Dessa forma, qual é o tipo de arquivo mais utilizado em navegadores, tá? Mais renderizados pelos navegadores? São os arquivos HTML. Então, se nós viermos aqui na pasta e mudarmos esse arquivo para HTML, então esse arquivo agora passa a ser feito passa a se tornar HTML. Eu posso fazer uma nova requisição aqui para mostrar. Opa. E ele vai retornar então o content type dele do tipo text HTML e o charset o TF8. Ou seja, agora se eu tentar buscar esse arquivo index.html, ele vai exibir a informação para nós, tá? Ainda, a parte interessante aqui é que se nós não colocarmos index.html, por padrão ele sempre vai retornar esse arquivo, tá? Mesmo a gente não fazendo a requisição lá, ele retorna. A mesma coisa vai acontecer aqui no curl. Se eu fazer uma requisição para o index.html, ele retorna. E se eu fazer só para o servidor, ele também vai retornar. Ok? O que eu quero mostrar um pouquinho de diferente? Ó. A resposta retornou 200 ok. Então, 200 é o código da resposta. Então, é sempre através desse código da resposta que o navegador sabe se deu certo ou se deu errado alguma coisa. E também o que vai exibir para o usuário. Se for redirecionamento, ele vai seguir o redirecionamento e assim por diante.
Os códigos, tá? Vocês podem pesquisar por HTTP codes. Aí vocês conseguem visualizar todos os códigos. Esse site aqui da Mozilla é um dos melhores que tem para a gente visualizar. Então, basicamente, o que acontece? Do 100 ao 199 são códigos de resposta de informação. Do 200 ao 299 são respostas de sucesso. Do 300 ao 399, redirecionamentos. Dos 400 até o 499, erros. E dos 500 até 599 são erros de servidor. Então, erro de cliente e erro de servidor só muda do 400 para o 500. E eu vou simular um erro aqui, tá? Vou alterar esse arquivo. Deixa eu fechar isso aqui que não preciso mais. Vou alterar esse arquivo agora para ele se tornar um arquivo PHP. Tá? Vou dizer sim. Beleza. Vou editar esse arquivo agora. Vou abrir aqui no Code. Esses exemplos de HTTP eu não vou mais utilizar. Então, esse arquivo aqui é um arquivo PHP. Vou fazer a abertura do PHP e o fechamento do PHP aqui. Ó. O que acontece? Tá? Vou simular um erro de servidor. Vou dar um echo e não vou colocar nenhuma informação. Tá? Ó, já está com erro de sintaxe aqui. Se eu vier agora e fazer uma requisição para esse cara, vou atualizar a requisição, ele me deu aqui um parse error e dizendo isso aqui. Qual que é a parte interessante? O navegador ele está me mostrando um erro do PHP. O PHP me retornou esse erro. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que se você utilizar o curl aqui ó, e fazer a mesma requisição, ele vai retornar, ele deveria ter retornado um erro do tipo 500. Então aqui, ó, o que está acontecendo, tá? Por que ele não está retornando o erro 500? Como a gente está num ambiente de desenvolvimento, tá? Eu vou fechar aqui e fazer todos os passos que eu fiz para vocês verem. Se eu for na instalação do PHP, que no meu caso está no C2 pontos, né? Então aqui, ó, C2 pontos, PHP 7.4.4. E eu vou pegar o arquivo de php.ini, que é onde tem as configurações do meu servidor PHP. Nesse caso eu vou editar ele, esse PHP-ini, e aí ele sempre vai abrir logicamente aqui no topo, né? Mas ali já estava no lugar certo. Eu vou pesquisar por erros, tá? Então, como esse aqui é um servidor de desenvolvimento, ele vem aqui mais para baixo, ó, descendo mais que não chegou ao lugar certo ainda, só um pouquinho. Então aqui, ó, sobre como que você vai tratar os erros, né? E como que os logs também. Então, aqui embaixo tem essa opção aqui, ó, Display Errors On. Ou seja, quando tiver erro de PHP, ele vai cuspir, ele vai mostrar para o usuário esses erros, que é o que está acontecendo. Se for num servidor de produção que é um servidor, é uma aplicação sendo usada no dia a dia pelos usuários, você possivelmente não vai querer que fique mostrando o erro de PHP, até porque você não quer que mostre a tua falha como desenvolvedor. Então, geralmente, os erros de PHP ficam desabilitados quando é num ambiente de produção, que o pessoal já está utilizando. Então, essa configuração seria alterada para off, e automaticamente eu preciso agora parar o servidor, iniciar ele novamente, tá? E aí, quando eu dou um F5 aqui, ó, ele não mostra dizendo assim, ô desenvolvedor, você deixou um ponto e vírgula no lugar errado lá, faltou colocar o texto. Ele simplesmente vai dizer então que deu um HTTP error 500. Então, quando for 500, é erro de servidor, é erro de configuração, é erro de programação, é erro do desenvolvedor, enfim, é alguma coisa relacionada ao servidor. Então, isso aqui a gente tem que tomar ter bastante ciência dos tipos de retorno, porque a gente consegue se tornar um desenvolvedor melhor, tá? Então, por exemplo, se eu fazer a mesma requisição agora via curl, vocês podem ver aqui que ele retornou então o erro 500 e dizendo que é um erro interno do servidor. Então, toda vez que você vê na aplicação um erro 500, você sabe que isso é problema de configuração do servidor ou de algum problema que o desenvolvedor esqueceu, um ponto e vírgula, aquela coisa de sempre, né?
Quando for erro 400, aí é problema do cliente. Então, por exemplo, assim, ó, o cliente veio aqui e tentou achar um arquivo chamado asdf.html. Tá, mas o asdf.html não existe, então ele vai retornar para vocês uma página bonitinha do erro. Então agora vamos verificar no curl como que ficou essa requisição. Retornou certinho, ó. Código 404, que é o não encontrado, ou seja, foi um erro do lado do cliente, e o 4 aqui do final do 404 é dizendo que não foi encontrado esse cara aqui. E aqui eu separei para vocês alguns códigos HTTP mais utilizados. Então esses códigos aí eu quero que vocês pesquisem um pouquinho mais e de preferência decorem o que cada um significa, ok?